Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a Santa Missa. Nós não inventamos a Santa Missa. Ela é o tesouro da Igreja, que saiu do coração eucarístico do próprio Jesus Cristo, quando disse: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, o cálice do meu sangue, que será derramado por vós para a salvação de muitos. Fazei isto em memória de mim. Portanto, Cristo nos recomenda que nós comamos e bebamos do seu próprio corpo e do seu próprio sangue, a fim de que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Que a nossa participação nesta Eucaristia seja plena, consciente e ativa, a fim de que o corpo e o sangue de Jesus que vamos receber produza em nós os frutos de um amor partilhado. Ótima e boa celebração. Caminha do meu lado, Senhor. Caminha do meu lado, Senhor. Comanda minha vida, controla o meu dia. Caminha do meu lado, Senhor. Ungido pelo Espírito, ungido pelo Espírito eu vou. Irei para a batalha, atrás de outra vida, vai ter o nosso Rei, Senhor. Caminha do meu lado, Senhor. Caminha do meu lado, Senhor. Comanda minha vida, controla o meu dia. Caminha do meu lado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caminha do meu lado, Senhor. Caminha conosco, Senhor. Entrai na minha casa, na minha vida. Sondai todos os meus passos, meus pensamentos. Pois com a sua companhia, em mim tudo será graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha pela live da paróquia São João Batista, e vocês, minhas irmãs, meus irmãos do Ministério de Música, da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, ali bem pertinho na Ilhotinha, quero acolher vocês e em vocês acolher cada família da nossa comunidade Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no bairro da Ilhotinha. Também acolho a você de outras paróquias que conosco está rezando essa Santa Missa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Coloquemo-nos diante da misericórdia de Deus, reconhecendo os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas dúvidas sobre e de modo muito concreto, da presença de Deus na nossa vida, quando o nosso barco estiver afundando ou quando estivermos enfrentando situações difíceis. Porque é justamente neste momento em que a nossa fé é colocada à prova, em que os alicerces sobre os quais assentam os princípios cristãos são abalados, e então, como os discípulos de Emaús, também às vezes a tentação é nos revoltarmos contra Deus. A tentação é culpar a Deus. A tentação é dizer: onde está Deus? Por que esta pandemia do coronavírus? Por que esses problemas, esses conflitos na minha casa, na minha família? Senhor, por todas as vezes que eu me revoltei contra Ti, contra a minha família, contra os meus irmãos e as minhas irmãs, contra a minha própria igreja, por causa da postura do Padre ou das lideranças da minha comunidade. Senhor, eu peço perdão. Então juntos cantemos. Tem de piedade,
piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, tende piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso coração de pai sabe perdoar. Vosso coração de filho sabe perdoar. Vosso coração de Deus Consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, tende piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos, agradecendo a Deus pelo dia que está terminando, por mais uma vez o Senhor nos ter proporcionado a graça de chegarmos até aqui. E nesta ação de graças, queremos convidar a você a dizer obrigado, Senhor, por tudo que de vós eu tenho recebido. Cantemos o Glória a Deus. Glória pelo Pai, glória ao Criador, glória pela vida, glória pelo amor, então glória a Deus, por tudo que Ele me deu. Então olho para o céu e dou glória a Deus, e dou glória a Deus, e dou glória a Deus. Glória pelo Filho que vem nosso meio, glória pela força da ressurreição. Então glória a Deus, por tudo que Ele me deu. Então olho para o céu e dou glória a Deus, e dou glória a Deus, e dou glória a Deus. Glória pelo Espírito Santo e amor, presente na igreja, santificador. Então glória a Deus, por tudo que Ele me deu. Então olho para o céu e dou glória a Deus, e dou glória a Deus, e dou glória a Deus. Então olho para o céu e dou glória a Deus, e dou glória a Deus, e dou glória a Deus. Convido você neste momento a colocar a sua intenção sobre o altar do Senhor, nas mãos dos sacerdotes, aquele que foi ungido para estabelecer esta ponte. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz.
Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurava solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me
ensinai-nos o caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se vós invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus. Durante o tempo de vossa migração neste mundo, sabei que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor diga. Ele vai falar de paz, pela minha voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não o encontraram, o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?
e começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e o partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu de frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você que está em casa, aplauda esta palavra. Querido irmão, querida irmã, como toda a palavra de Deus, uma vez proclamada, ela abre-nos as 3 dimensões exegéticas. A primeira é uma dimensão sociológica, a segunda, uma dimensão exegética ou interpretativa, e a terceira e última ação é justamente a dimensão do testemunho, a dimensão da missão. Numa linguagem de psicologia, seria aquela estratégia de ver, julgar e agir. A primeira dimensão do ver, os discípulos, eles tinham comido, tinham assistido, tinham visto tudo o que Jesus Cristo fez. Ele curou os doentes, ressuscitou os mortos, ele pregou a boa nova, aos surdos fez ouvir, aos mudos fez falar, aos cegos fez ver, e assim sucessivamente. Mas ainda assim, apesar de terem visto isso, os discípulos precisavam dar um outro passo. E este passo começa a ser dado justamente quando Jesus, depois de ter passado pelo Calvário, depois de ter sido açoitado, chicoteado, de ter sido cuspido, crucificado, depois de ter sido perfurado o lado e daí ter feito sair a água e o sangue, depois de ter justamente convidado os discípulos para a ceia na quinta-feira santa e na sexta-feira, Jesus morre, passa sexta, sábado e domingo. Frustração total, angústia total. E os discípulos eram testemunhas de tudo isso. Eles tinham visto isso. E por isso, o sonho deles fica como que caído no vazio, porque eles esperavam que fosse ele que haveria de libertar Israel. Mas desde que tudo isso aconteceu, já passaram 3 dias. O que esperamos mais? Vamos voltar para a nossa casa. Vamos voltar para o nosso dia a dia, porque esse Jesus é um Jesus fracassado. É um Deus fracassado. É um Deus impotente. É um Deus que não consegue realizar a sua palavra. E então vão para casa. E enquanto eles vão, Jesus dá-lhes um novo sinal. Participa da sua conversa. O que discutias enquanto caminhavas? E eles, cheios de espanto, olham para o estrangeiro peregrino e dizem: és o único forasteiro que não sabe tudo o que aconteceu em Jerusalém? Como um desentendido, desinformado, Jesus insiste: o que foi realmente o que aconteceu? E eles
a respeito de Jesus, o Nazareno, os nossos chefes, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, o mataram. Esperávamos que ele ressuscitasse, ele havia dito que haveria de ressuscitar, mas não aconteceu. É verdade que algumas mulheres, vocês, do nosso grupo foram ao túmulo e relataram, voltando, que tinham visto alguns anjos e que estes afirmavam que tinha Jesus ressuscitado. Alguns do nosso grupo também foram ao túmulo, viram e constataram que tudo o que as mulheres tinham dito era real, era verdadeiro, mas a ele não viram. Mais uma outra frustração. Então, retorno. O que esperamos diante dessa confusão e trazendo para a nossa realidade diante do coronavírus, a crise universal que abala todos os fundamentos daqueles pilares econômicos? O que fazer? Desespero total, frustração total. Porém, Jesus, que já tinha semeado a palavra, vai explicando as Escrituras. Daí a dimensão exegética. É preciso fazer a leitura, uma leitura exegética, iluminada pela palavra, dos acontecimentos que enfrentamos hoje. Depois de mergulharmos nessa pandemia, nós não podemos sair dessa pandemia sem algo que nos leve para uma outra dimensão. Tudo o que acontece conosco precisa ser interpretado à luz da palavra. E então Jesus começa a fazer uma catequese. Uma catequese, anúncio do querigma, a partir das Sagradas Escrituras. Tudo o que diz a respeito a ele. E à medida que Jesus vai falando, os discípulos vão sentindo queimar o seu próprio coração. Alguma mudança começa a operar-se dentro de si. E como se não bastasse, a pregação, a catequese de Jesus entram na cidade onde eles haveriam de se hospedar. E Jesus continua como se fosse um peregrino. Diante desse ânimo, dessa ardência, desse ardor que foi semeado nos seus próprios corações, eles se lançam para o primeiro passo da missão. É por isso que o coronavírus, ele sensibiliza-nos e lança-nos para a dimensão da solidariedade, da comunhão e da partilha. Fique conosco, o dia já está avançando, a noite está chegando, o perigo, o medo não nos pode deixar sem estender a mão dos outros, aos outros. E então volta-se. Jesus humildemente obedece, entra dentro de casa, de peregrino assume a responsabilidade de ser pai da família, pega no pão e o parte e o dá aos seus. E eles descobrem que realmente aquele era Jesus. O desvendamento do mistério. Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. E tendo sido atingido pela luz do ressuscitado, o Espírito baixa sobre os discípulos e onde está Jesus, o medo desaparece, a tristeza, a angústia, nada mais resta senão assumir o compromisso. Agora eles se tornam missionários e missionárias de Jesus Cristo ressuscitado. É a dimensão do compromisso, da ação, conforme nós falávamos há pouco, nesse tripé das dimensões de toda e qualquer palavra de Jesus. Depois de termos visto, ouvido, de termos sido explicados, nutridos pela palavra e pelo corpo e o sangue de Jesus, que realmente é o cerimonial da celebração eucarística, esse texto que juntos acabamos de ouvir, os discípulos assumem a responsabilidade de levarem a boa nova. E isso nós o encontramos na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, Pedro, que atrai para si a responsabilidade de ser
aquele a quem Jesus deu as chaves de se pronunciar, e diz: esse Jesus que vós matastes através da cruz, foi constituído Senhor dos Senhores, foi ressuscitado, a morte já não tem domínio sobre ele, ele venceu a morte, e como diria São João, ele tem a chave do céu e do inferno, a chave da morte e da vida. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre, e é em nome dele que nós anunciamos, é através do seu Espírito que desceu sobre nós que nós anunciamos o Evangelho. E vejam que esse mesmo discurso, ele continua na segunda leitura, na primeira carta de São Paulo, capítulo 1, versículos 17 até o versículo 21, só que de uma forma diferente. Se na primeira leitura o discurso é assumido pelos apóstolos, pelos discípulos, na segunda leitura o discurso deve ser assumido por cada um de nós, batizados e batizadas. Aliás, no versículo 33, e agora, exultado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Esse mesmo Espírito que foi derramado sobre os discípulos no dia do Pentecostes, nos Atos dos Apóstolos, ele é derramado em cada um de nós. E por isso, diante do desafio do coronavírus, à luz da palavra de Deus, nós precisamos assumir o nosso compromisso de sermos missionários e missionárias de Jesus Cristo com uma missão específica. Anunciar que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. E Ele nos há de acolher no seu reino quando tudo se consumar em todos. E então, estamos justamente no capítulo que nos chama para a renovação das nossas promessas batismais. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, cremos. Então, juntos, renovemos a nossa fé, dizendo: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, iluminados e sustentados pela palavra que juntos acabamos de ouvir, vamos agora converter essas palavras em preces, a fim de que, em meio aos desafios do dia a dia, nós não possamos perder a graça de invocar: Senhor Jesus, caminhe conosco, vinde depressa em nosso auxílio, pois a noite está chegando. A cada uma das intenções respondamos: vinde ficar conosco, Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja é compreendida e perseguida e seus ministros têm dificuldade em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se abrem à partilha e à solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos: vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós,
andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Deus nosso Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, que convosco e o Espírito Santo reina pelo século dos séculos. Amém. Fazemos agora a nossa oferenda. Você na sua casa ofereça ao Senhor, nesse altar, o fruto do seu trabalho, as suas lágrimas, as suas dores, os sofrimentos, suas angústias, mas também toda a sua família, as vitórias que você tem alcançado, os bens que você conseguiu como fruto do seu sacrifício. Cantemos. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, as tuas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo o sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e, celebrando a vossa glória, cantamos a uma só voz. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, hosana nas alturas. O céu e a terra proclamam vossa glória. O céu e a terra proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, vós, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão
Dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos São João Batista e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Instruídos pelos divinos ensinamentos, obedientes à palavra de Jesus, o nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
nos ardia cá dentro quando Ele nos falava e explicava as Escrituras. Os discípulos de Emaús, como nós, estamos diante do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim, daquele cuja palavra é mais forte e mais penetrante do que a espada de dois gumes, daquele que tem o poder de tirar e dar a sua própria vida, daquele que tem o poder de retomar, daquele que tem o poder e a chave do inferno e do céu, daquele que faz calar toda a tempestade. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Mesa pronta, toalha limpa, flores, visitação, nos olhares um sorriso, muita paz nos corações, é a ceia partilhada nessa casa de Deus, mas pra sempre renovada, criando a comunhão. És Senhor, o Deus da vida, és a festa, és a dança, no banquete de tua casa somos povo da aliança. No banquete de tua casa somos povo da aliança. Somos povo em travessia, no deserto a caminhar, revestido de esperança contra o mal, vamos lutar. Na montanha contemplamos, na tua glória o esplendor, Jesus Cristo nosso guia, companheiro e sofredor. És Senhor, o Deus da vida, és a festa, és a dança, no banquete de tua casa somos povo da aliança. No banquete de tua casa somos povo da aliança. Alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, enviai-me, água do lado de Cristo, purificai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, escutai-me, dentro de vossas chagas escondei-me, não permitais que o separe do seu Pai, do Espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vosso santo vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos agradecer à comunidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Ilhotinha, que vieram fazer a parte da liturgia da palavra. Que Deus os proteja, os guarde e que proteja a nossa comunidade, a todas as famílias do mundo inteiro. A todos e a cada um desejo uma boa noite, e a você que nos acompanha pelo rádio, pela rádio comunitária, nós queremos neste momento desejar para você também uma noite abençoada na paz do Senhor ressuscitado. E de paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tu és bendita entre todas as mulheres, você escolhida para a Mãe do Salvador. Tu és a glória e a alegria do teu povo, és nosso orgulho, nossa mãe e nosso amor.